etc. Com o objetivo de vencer o argumento. De vencer e derrotá-lo. E não de produzir já no diálogo global, né? Exato. Já no diálogo, eu pego esse argumento e falo, mas é claro, os agricultores têm essa realidade. Puxa, eu não tinha pensado nisso. A maior parte de nós somos urbanos, né? A gente não vive a realidade do agricultor. Então, o mérito do relator dessa proposta, agora atual, né, do substitutivo do Código Florestal, o deputado Aldo Rebelo, foi em trazer isso à tona. Ele fez não sei quantas audiências públicas, os agricultores se expressaram. Né? Isso veio para a nossa realidade. Inclusive, na nossa análise científica, apareceu muito forte isso. Quase metade do nosso grupo é da Embrapa, são cientistas da Embrapa. Então, portanto, estão ligados à produção. À produção diretamente. Mas muitos deles vivem em cidade também. Então a sensibilidade foi criada por esse trabalho magnífico feito. Agora, será que no campo das sugestões, por exemplo, porque ela parte de uma certa avaliação, e segundo eu li, pelo que eu pude ler até hoje, houve uma constatação de que poderia haver mais incorporação de critérios científicos nesse debate ou nesse processo de elaboração de um código florestal. Está faltando um pouquinho de ciência ainda? Isso, está faltando muita ciência, está faltando toda a ciência. Por exemplo? Por exemplo, quando você fala de faixas ao longo dos rios, e hoje está se discutindo, é 30, quem dá mais? É 30, é 15, é 7,5, dependendo do setor que você consulta, vai te propor algum valor para essas faixas, para proteger as florestas que protegem a água que nós consumimos. Sim. Porque as águas são produzidas nos brejos, né? Nos brejos do Brasil. E essas áreas têm que ser mantidas com a vegetação natural, isso é um fato comum, ninguém discorda disso. Nem ruralista, nem ambientalista, é ponto pacífico. Certo. Aí nós fomos buscar os fundamentos. O que acontece? O seu pé é redondo, ele não é quadrado. Você não usa um sapato quadrado de um número só. A natureza, como o corpo humano, tem curvas. Né? Então, cada lugar, qualquer pessoa sabe disso. Vai numa paisagem rural, se você vive muito em cidade, claro. E olhe, você vai ver que tem lugares que o brejo é maior, tem lugares que o brejo é menor. Então, se você define 30 metros, ou 15, ou 150, ou 1.500, você está botando um sapato quadrado num pé que tem formas. Em 1965, quando a forma básica do Código Florestal atual foi concebida, não tínhamos satélite no espaço. Hoje nós temos radar, satélite, o Exército está acabando um levantamento na Amazônia com uma resolução fantástica, com um sistema de penetração que atravessa o dossel da floresta e vê o solo embaixo. E nós desenvolvemos, citado nesse estudo, um trabalho que foi desenvolvido no INPE, nós conseguimos agora saber onde estão os brejos do Brasil remotamente. Já temos o mapa do Brasil inteiro dos terrenos. A questão do mapeamento, por exemplo, mapeamento dos terrenos. De muita discórdia. Claro. Isso, e nós mostramos, faz 2 dias e meio que nós estamos rodando, né? As 2 casas aqui do Congresso, e os ministérios, o governo, tivemos agora na Casa Civil, e quando a gente apresenta as tecnologias, eles falam, nossa, isso resolve. O relator, Aldo Rebelo, falou, puxa, isso poderia estar dentro do projeto. A conversa com o relator, ela foi muito produtiva. Inicialmente um pouco difícil, porque também a imprensa pintou-nos como um grupo que chega no final da festa, veio agora... Quer parar tudo. Não é isso. Não querem parar tudo. Absolutamente. Não, nós propusemos que... como temos aqui, olha, eu tenho aqui uma preciosidade, você está fazendo de um jeito, você está lá fazendo cálculo na mão, eu tenho uma calculadora aqui. Certo. Eu chego e falo para você não quer usar minha calculadora? Né, para fazer o seu cálculo, muito mais fácil. Aí você fala assim, não, mas você chegou só agora que eu estou terminando meus cálculos aqui. Tudo bem, é compreensível. Vocês querem fazer uma incorporação. Nós estamos propondo que a lei seja votada para resolver o problema imediato. O problema imediato não é ordenamento territorial do Brasil. O problema imediato é que existe uma série de incongruências, e o deputado Aldo Rebelo coloca isso muito bem nas argumentações do projeto. Existe uma incongruência muito grande entre a legislação, a interpretação da legislação, a aplicação da legislação e a vida de quem é regulado por essas leis. Né? Isso ficou evidente. É por isso que tem esse movimento. Agora, você troca o sujo pelo mal vestido. Né? Essa que é a conclusão nossa. A conclusão é que se você analisa o Código Florestal atual, tem um monte de inconsistências, problemas. Como que é a água mais alta? Como é que se define a água mais alta de um rio? Como é que se define o leito menor pela nova versão agora?
são questões que, para um geomorfólogo, para quem trabalha com as formas da paisagem, são elucubrações burocráticas. Para né? que o senhor nos dê outros elementos assim, didáticos acerca da importância da incorporação de critérios científicos, por exemplo, naquela questão de topo de morro, ali aparece um desses momentos que precisam critérios científicos. Exatamente, topo de morro. Por quê? Porque topo de morro é uma definição geomorfológica imprecisa, não é matemática. Tá? Existe um matemático que propõe que se use o ponto de Sela, que é uma definição de topologia, uma ciência da matemática, que é um arremedo para justificar uma definição que surgiu na legislação para proteger a biodiversidade de altitude, de regiões serranas que estavam sendo destruídas. Mas existem uma variedade imensa de topos de morro no Brasil e muitas delas são produtivas. Né, que são os platôs, por exemplo. Né? Obviamente, a lei, o Código Florestal, depois foi regulamentado. Isso é uma regulamentação do CONAMA 303, que vai definir melhor. Aí introduz outras descrições subjetivas. Por quê? Porque também naquelas faltou um pouco de ciência. E o que nós vemos hoje? Que, como aconteceu no Rio de Janeiro, um desastre muito grave, né, associado ao deslizamento de terra, morte de pessoas, perdas aí irreparáveis. Com a matemática, o sensoramento remoto e a modelagem computacional, a gente define exatamente as regiões de risco, quem está em risco, onde deve ser colocado áreas de proteção, não deve ter moradores, que regiões que a cheia do rio pode atingir. E, inclusive, já está sendo construído um sistema de alerta nacional baseado nessa tecnologia. Então, se o Poder Executivo já está fazendo coisas usando essa nova tecnologia, por que o Legislativo não incorpora isso dentro da legislação? O que nos tem sido argumentado é que realmente a gente chegou muito tarde, né? Por razões extemporâneas, não foi da nossa vontade ter chegado tarde. Nós só não queríamos chegar aqui na Casa Legislativa sem algo para apresentar. Algo a dizer de concreto. De concreto. Eu não queria chegar e falar eu acho, porque aí então a gente estaria só adicionando mais ruído. Essa sua observação me permite lançar uma outra questão, que é a seguinte. Nós sabemos que a agenda política tem seu ritmo, né? Suas complexidades, muito diferente da agenda da academia, por exemplo. Nesse sentido, quando os cientistas trazem uma contribuição à sociedade, mas ao debate político concreto, porque quem vai resolver isso, quem está na função de resolver a questão é o Congresso Nacional, há o temor dos cientistas de que eles possam ser atropelados pelo ritmo da agenda política? Não só o temor, na realidade há uma percepção concreta de que as coisas estão em adiantado estado, vamos dizer assim. No entanto, isso não nos freou da iniciativa de entregar, porque senão a gente teria sido omisso mesmo, com algo preparado especificamente com o fim. Nós fizemos análise de vários tópicos, tanto do Código atual quanto do proposto substitutivo, uma análise sob a luz da ciência, referenciada, vamos dizer assim, né? Ou com critérios, objetiva. E isso pode ser usado nessa discussão agora. Estão negociando os números, estão negociando se topo de morro entra, não entra, em que circunstância. Mas o que os cientistas estão dizendo aqui? Hoje à noite o senhor pode ir lá, pegar o nosso documento e ler, não é 1.500 páginas, é acessível, tem um sumário. Está na internet. Está na internet, é acessível, toda a sociedade pode ir lá estudar o que os cientistas estão propondo. Espero que a gente tenha conseguido. Fizemos um trabalho enorme de mudar a linguagem, porque a academia às vezes se expressa de uma maneira difícil de compreensão para quem não é da academia, né? Então foi um esforço muito grande, por isso que atrasou também. Foi checado. A gente não simplesmente colocou lá. A gente colocou, depois mandou para pares fora, que não tinham participado do estudo, que tinham visão contrastantes, para eles criticarem o que foi feito. Aí voltou, a gente teve que reavaliar tudo. Então por isso que atrasou. Mas atrasou, e o que eu acredito é o seguinte. Os parlamentares, de hoje até o dia que está marcada a votação, se está marcada na Câmara, eles têm perfeitas condições de olharem o que nós estamos propondo. E fazerem, o próprio deputado Aldo Rebelo disse que precisaria haver um consenso de todos. O presidente da Câmara, o deputado Marcos Maia, também disse que as lideranças precisam concordar e o governo precisa concordar. E nesses 2 dias e meio nós andamos todos os atores indicados. Agora,